Carlinhos Vilaronga por aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso, do lindo e maravilhoso Mochiori Podcast, o nosso espacinho na internet para escuta, acolhimento e conteúdo responsável. Coisa boa, porque a gente não gosta de ficar falando bobeira na internet, ainda mais quando a gente vai pensar em bem-estar e saúde mental. Tem que ter um dedinho bem grande de responsabilidade, e isso a gente se preocupa em fazer por aqui. Estamos no episódio 138 e hoje a gente vai falar sobre cuidar de grupos com coordenadores ou moderadores vivendo saúde e equilíbrio. Para me ajudar, teremos a presença de Tata Finoto, a criadora, fundadora, coordenadora, social media, designer da tribo TDAH, e Carol Milters, que também faz 57 milhões de coisas lá no Barnautados Anônimos, além de, como faz pouca coisa no Barnautados Anônimos, de escrever livros no momento de tédio e ócio, né? Então escreve livro e cuida de grupo. Mas é isso, gente, a gente vai conversar sobre isso porque a gente está num movimento aqui no Mochiori Podcast para falar dessa questão do cuidado. E em julho, dia 25 de julho, a gente tem Encontro de Ouvintes, edição de verão. Vai ser realizado na cidade de Toyohashi. Como sempre, aquele cafezinho gostoso para te acolher, pão de confecção natural, com fermentação natural, pão artesanal, cafezinho artesanal, bolinho artesanal, tudo aquela coisinha boa, acolhedora para você se sentir bem. E a gente recebe o psicólogo Irineu Jó, da ONG Sabja, Serviço de Apoio aos Brasileiros no Japão, para a gente conversar. E a gente vai conversar no dia 25 de julho sobre como cuidar sem se perder no processo. Pensando em pais de crianças com deficiência, cônjuges de pessoas com depressão, pessoas que acompanham familiares que têm bipolaridade, síndrome disso e doença daquilo, ou se acidentaram, ou você cuida dos seus tios ou pais, ou mesmo do próprio cônjuge que está com Alzheimer, que está com Parkinson, que está com, enfim, pressão alta. E esse cuidado é um processo de entrega, e entrega vai te levando. E como é que a gente faz isso, né? Se entregando com tanta dedicação, sem se perder como pessoa no processo. E essa proposta do dia 25 de julho acabou sendo um gatilho para uma outra conversa de se eu cuidar de um cônjuge, de um filho, de um parente ou de um pai, já é uma entrega. Como é que fica quando a gente está cuidando de grupos? Já que é uma entrega que o moderador faz para muita gente. Então, como é que esse moderador, ainda mais quando são equipes de apoio, por exemplo, para pais de crianças com diabetes, que é o meu caso, ou para familiares de pessoas com depressão, que tem gente que tem esse tipo de grupo de apoio, ou um grupo de apoio como a tribo TDAH, que são pessoas que têm TDAH e às vezes vêm com as comorbidades como depressão, bipolaridade, crise de ansiedade. E como é que os moderadores acolhem? Lá no Barnautados Anônimos, que a galera já está queimada por causa do processo de trabalho, e quem está coordenando às vezes também está num processo de cura interior, tendo que fazer uma entrega para cuidar. E essa é a provocação desse episódio, é sobre isso que a gente vai conversar. Antes disso, deixa eu lembrar uma coisa a você, muito importantinha. No dia 1 a 10 de julho tem a Amazon Prime Day aqui no Japão. Então, se você quer gastar o seu rico dinheirinho, gasta seu rico dinheirinho com responsabilidade, passa lá seu cartãozinho, mas usa o link da Nabecast, porque aí a Amazon passa ali um biscoitinho pra gente, e aqui a gente vai juntando, ganha ali um cartãozinho de presente, um gift card, e a gente investe aqui na produção de conteúdo. Outra coisa importante, não se esqueça de conhecer o trabalho do nosso parceiro, que está sempre investindo aqui no Mochiori Podcast, que é a BRJP Seguros. Aqui a gente fala de cuidado na saúde mental, no bem-estar, e a BRJP Seguros é uma empresa que tem se dedicado a cuidar dos brasileiros no Japão, para que você possa dirigir daqui para lá e de lá para cá em segurança. E se você tem animaizinhos, cachorrinho, gatinho, furão, periquito, sei lá, essas coisas todas, conversa com a galera lá, porque existe seguro de cuidado dos seus bichinhos. Se de repente ele tem uma doença, precisa ali, uma moça lá no trabalho tem um gatinho que tem diabetes, né? O gatinho precisa de cuidados, né? E tem para esse tipo de cuidado com o seu gatinho, porque às vezes ou o seu cachorrinho que apronta alguma e precisa de uma cirurgia ou precisa de um tratamento médico, existem seguros. Então conversa lá com a galera da BRJP. Seguro tá na BRJP, tá seguro, coisa linda. Chega de aviso aleatório, vamos conversar com as nossas convidadas, começando com o meu lado direito, Carol Milters. Olá, bem-vinda ao Japão de novo, tudo bem? Olá, bem-vinda, bem-vindos a quem está assistindo. Obrigada por
pelo convite de novo, né? Sempre bom te ouvir, sempre bom estar aqui contigo, Carlinhos. E agora a gente está em diferentes países e estações. Eu tô aqui de manta, tô passando frio. A Tatá tá passando calor. O Carlinhos, eu não sei o Carlinhos, eu não sei o que tá passando. Eu estou a quase 25 graus, numa primavera quase verão. Mas hoje ainda tá mais fácil, né? Normalmente fica a Tatá no Brasil, eu aqui no Japão, você na Holanda, e fica aquela muvuca pra fazer fuso horário. Muda tudo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, coisa linda. Mas que legal, bom demais ter você aqui, muito bom. E aqui ao centro da tela, nossa centroavante, Tata Finoto. Olá, Tatá. Como dizemos por aqui, o Hisashiburi. Pois é, tô no clima. Todo mundo falando de futebol. Tá aqui o trio Parada Dura, nós gostamos de você. Meninas... Faz um tempinho que a gente não grava sempre. Acho que faz um ano mais ou menos, né, que a gente não se vê. Acho que sim, mas também ano passado pra mim foi complicado, eu casei ano passado, então... Bonitinho, olha que coisa linda. Outro podcast e casei. Uma moça apaixonada, podcastando e mamãe de gatinhos, que eu sei que tem 2 gatinhos fazendo bagunça. Aí 2 gatinhos novos, com 2 praguetitas. Vão aparecer aqui inevitavelmente em algum momento na live, gente. Muito bom. Aumentando a população com TTH que já tem aqui, né? A gente já tem bastante, daí tem os gatinhos também. Então vai ser uma live de muita movimentação. Muita movimentação. E todo mundo dando balançadinha na cadeira, assim, chacoalhando alguma coisa. Eu acabei de lembrar que eu esqueci meu time. Só falando... Não. Só falando, ela estava tentando pisar no teclado. Ela descobriu ontem. Que faz barulhinho quando pisa. Muito bom. Meninas, vocês ambas já passaram por aqui em outras circunstâncias, em outros episódios, mas é sempre bom vocês se apresentarem. A Tatá, ela falou um oi por último, então eu vou começar com você. Tatá, onde você está no Brasil? O que você faz profissionalmente? Qual é a sua formação? Apresenta, né, a tribo TDAH, dá um panorama de quem é Tatá profissionalmente e aventuras aí com o podcast que levou a tribo, né, enfim. Oi, gente, meu nome é Tata Finoto, eu sou formada em Publicidade, Propaganda e Marketing, eu tenho uma segunda graduação em jornalismo. O que eu acho que o que eu mais uso para a tribo é o jornalismo mesmo, mas é inevitável quando você cria conteúdo a parte de publicidade também. E eu acabei fazendo uma pós em semiótica psicanalítica quando eu estava no meu TCC, eu acho que eu já contei isso em outro episódio, quando eu estava no meio do meu TCC, tomando remédio para depressão, eu lido com depressão desde que eu era adolescente, assim, e eu descobri, meus pais me contaram que eu tinha TDAH, diagnosticado desde criança, só que anos 90 ninguém falava dessas coisas, as pessoas achavam que iam passar. Hoje o conhecimento é outro, hoje a gente sabe que essas coisas não passam, a gente cresce com elas nos acompanham a vida inteira. E recentemente, agora uns 2 anos atrás, talvez um pouquinho mais, acho que quase 3 talvez, eu recebi um diagnóstico super tardio de autismo também, e junto com o diagnóstico de autismo veio, não surpreendentemente, um diagnóstico de transtorno de ansiedade também. Então eu fechei o bingo e... Já que é para se aventurar, vamos fazer com direito a várias estrelinhas, igual escoteiro, né? Eu fechei a cartela do bingo. Há alguns anos, em 2019, eu criei a tribo TDAH justamente porque, às vezes, quando você tem TDAH, e agora com autismo também, mas é difícil da gente entender, descobrir, a gente conhecer outras pessoas que também têm TDAH. Então, na época, eu estava me sentindo muito sozinha, eu queria outras pessoas para conversar, compartilhar experiências. E eu comecei a pesquisar, eu já estava pesquisando muito sobre o assunto, e aí eu fui fazer um podcast, eu já tinha um outro podcast, eu fiz outro, que é da Tribo TDAH, e ele de repente estourou, porque eu vi que um monte de gente tinha TDAH, e que até que eu conhecia há muito tempo, e só que ninguém falava sobre isso. No Brasil ele foi o primeiro podcast em português, não só no Brasil, mas no mundo em português, foi o primeiro a falar sobre TDAH. E eu trago...
o objetivo da tribo não é só a parte de acolhimento, é trazer informações responsáveis e informações científicas. Então, pesquisa estudos científicos e eu resumo nos episódios, cada episódio tem um tema diferente. Então, e agora, no ano passado, eu lancei a tribo TEA-TDAH, que é para quem tem a comorbidade, os dois em conjunto, o autismo e o TDAH juntos, eles são quase um terceiro tipo, porque eles ficam conflitando entre eles. No meu diagnóstico de TDAH, o único diagnóstico que me contaram na época que eu era criança era de altas habilidades e superdotação. Então, são tipo 3 coisas na minha cabeça lutando uma contra a outra. É bom que o autismo quer ser sistemático e o TDAH fala, manda tudo, mete o pé na jaca. Exato. É exatamente assim. E aí a altas habilidades fica assim, vamos complicar um pouco mais as coisas, por que precisa ser simples? Por que eu posso fazer alguma coisa fácil se eu posso complicar a minha própria vida? Toda vez que a gente entra nesse assunto, eu lembro da história da polêmica de você com o seu esposo, o negocinho de água e o filtro. As coisas são... Eu tenho umas questões muito particulares com coisas muito pequenas, às vezes, né? Muito... Por que não? Não é mesmo? Muito legal. É bom, eu acho... É uma coisa que eu gosto de abordar aqui no podcast. Eu acho legal quando o convidado se sente à vontade para contar um pouco de si nesse nível. É que o ser humano é um trem complexo, sabe? É por isso que eu, particularmente, eu não me identifico muito com a pegada coach. Que a coach é uma coisa muito, não, faz isso e você faz aquilo e você vai conquistar o mundo e você tá resolvido. Aí você fala, cara, mas a pessoa, sei lá, tomou um tapa na cara do pai quando é criança e 30 anos depois ainda tem problema com isso. Ela não adianta fazer nada, ela não vai conseguir fazer o movimento, então não vai ser... E aí eu acho legal essas complexidades do ser humano e até por isso que me motiva a ficar trocando figurinha aqui no podcast. Moça escritora, se apresente com um pouquinho mais de detalhes. Quem eres tu? Normalmente você não está onde você está, mas onde você está agora? O que você faz da vida? Conta um pouquinho de você pra gente. Então, Carlinhos, aí tu pede para eu dar um pouquinho mais de detalhe e a gente tem até que horas? Né? Eu já adorei, vou escutar, Tatá, eu já fiz 1000 anotações, porque daí eu me treinei, eu como TDAH, a gente vai descobrindo quando a gente tem o diagnóstico tardio, a gente descobre, depois do diagnóstico, todos os mecanismos de enfrentamento que a gente teve durante a vida, e que a gente fica, era por isso. Na escola, eu não conseguia ficar prestando atenção no que o professor falava, e aí, como eu também descobri que eu tenho altas habilidades, eu tinha facilidade para aprender, mas e às vezes eu não precisava anotar, mas eu anotava para ter alguma coisa para ocupar minha mão para conseguir escutar a pessoa. E até hoje é assim, eu fico anotando para conseguir escutar o que a pessoa está falando. Então, se eu tiver com a cabeça no final das contas, telefone... No final das contas, escolhe um caderno bonito, uma caneta gostosa, mas não serve para nada. É só para ficar escrevendo enquanto tá... E desenho. Aí já desenho uma vela, já fiz assim, vamos lá. Mas assim, é o meu jeito, aí a gente vai também fazendo os combinados e à medida que a gente vai entendendo também, né, para quem tá assistindo, se eu tiver com a cabeça para baixo aqui assim, não é porque eu tô ausente na conversa, justamente a minha forma de estar presente é anotando enquanto eu tô escutando, então eu escuto com a mão, eu penso com a minha mão, né, e aí levando para isso, eu sou escritora, que é a forma que eu consigo melhor raciocinar, intuir e me expressar é na escrita. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, eu ficava enchendo o saco do meu pai e da minha mãe, porque eu queria aprender a ler, para poder escrever. E aí eu ficava assim, que letra é essa? Que letra é essa? Que letra é essa? E minha mãe, ai meu Deus do céu, é tal. A primeira lembrança que eu tenho, assim, é de passar na estrada vendo o outdoor da Zero Hora, que é o jornal que tem aqui, e conseguir juntar as letrinhas e ver assim, Zero Hora, né? Meu Deus, eu consegui ler. Então, desde que eu me conheço por gente, eu tento ou escrevo. E aí eu passei muitos anos da minha vida querendo ser escritora, mas sem ter sobre o que escrever. E aí, como a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, a vida veio e me deu um assunto para escrever. Só que não era um assunto assim, vamos escrever sobre as flores. Eu adoeci no trabalho,
como uma pessoa, né, que tinha altas habilidades não diagnosticada, primeira geração da família, que tinha graduação, que tinha acesso a um mercado de trabalho num nível diferente das anteriores, eu tive uma ascensão meteórica na minha carreira e um desabamento monstruoso no mesmo nível. Só que aqui no Brasil, e aí eu tô aqui no Brasil neste momento, temporariamente, aqui no Brasil eu não tive a linguagem. Eu ia nos médicos, meu corpo foi pifando em partes diferentes, cada médico que ia olhando para uma parte dizia, eu vou te dar um antibiótico para cá, eu vou te dar um analgésico para cá, volta, porque é assim mesmo. O estresse é isso aí mesmo, entendeu? Segue, vai para a linha de produção. E aí chegou uma hora que eu pensei, eu acho que eu vou morrer, ou eu vou cair dura, ou eu vou cometer um erro irreversível para a empresa. E aí, o mais assustador, eu acho, assim, é que o que me fez parar não foi nem o medo de morrer, foi o medo de cometer um erro para a empresa. E aí eu decidi que eu ia tirar uma licença não remunerada, porque, né, até certa idade a gente é muito trouxa, e aí eu tirei uma licença não remunerada, mas pelo menos, assim, foi o que era possível, pelo menos eu me dei, né, me conscientizei, tirei essa licença. Eu tinha muitas milhas porque eu viajava muito, consegui viajar, conheci o meu atual namorado holandês, a gente se conheceu na Patagônia, de todos os lugares, no fim do mundo, assim, literalmente. E hoje eu moro na Holanda. E aí, quando eu fui para a Holanda, eu fui trabalhar na mesma área e pensei, olha, se acontecer alguma coisa, pelo menos eu vou saber que eu não mudei um fator e aí eu vou saber que tem a ver com o trabalho. Dito e feito, adoeci, é o trabalho. E na Holanda se tem muita pesquisa, tem, né, um dos maiores pesquisadores que é o Vilmar Schaffelli, ele está na Holanda. Então lá eu pude ter a linguagem de que eu estava passando era um burnout. Só que isso lá em 2017, 2018, pré-pandemia, as pessoas, a gente tinha uma outra mentalidade coletiva, que hoje a mentalidade coletiva está muito por estar todo mundo ferrado, né? E aí isso também invisibiliza, porque assim, tá todo mundo ferrado, então te ferra mais aí. É o concurso de quem tá mais ferrado. Na época lá, ninguém tá ferrado. Tá todo mundo dando conta. Os LinkedIns estão todos bonitos. Ninguém fica doente pelo trabalho. Então, eu me sentia muito sozinha já, e aí morando em outro país também. E aí eu comecei a escrever e compartilhar o que eu tava acontecendo comigo. As pessoas me mandavam mensagem no LinkedIn, porque elas não queriam se expor. Ainda até hoje elas não querem se expor. E aí, a partir disso, eu vi assim, tem algo aí. E eu percebi que escrever sobre isso me ajudava a me entender, me ajudava a me conectar com as pessoas num outro nível e também me ajudava a me deixar longe do que me adoecia. Porque o meu instinto seria de voltar para o que me adoeceu para tentar vencer aquilo, sabe? E aí, conforme foi passando o tempo, eu tive o diagnóstico de TDAH, né, diagnóstico tardio também, e o diagnóstico de transtorno bipolar. Tive inúmeras depressões, então também o bingo do DSM, eu tô check, e vamos lá. E né, mulheres também, tem o fator também, né, de gênero, porque daí a gente tem muito menos acesso, porque muitas das pesquisas foram feitas com meninos e foram feitas com homens, tem alguns vieses. A gente é muito domesticada, então o autismo é muito mais difícil de detectar em mulheres, o TDAH é muito mais difícil de detectar em mulheres. Sim. E aí eu achei muito curioso que a Tatá trouxe bem no final das altas habilidades, e aí eu comecei falando de altas habilidades, o que nunca acontece, porque as altas habilidades a gente esquece de falar. Porque parece meio esquisito a gente dizer assim, eu tenho altas habilidades, tipo assim, é como se a gente chegasse assim, não. Parece meio pedante, né? Eu sou mais inteligente que você, sabia? Isso. E a propósito, eu sou super inteligente, tá, gente? Não é, gente. É uma nomenclatura esquisita, porque, na verdade, é um jeito que complica tudo, que absorve o mundo de um jeito muito mais sensível e muito mais, né? Tem aquela coisa do pensamento arborescente. E que pode ser muito legal, mas que inviabiliza muitas vezes da gente poder botar o pé na rua, porque a gente não consegue pensar assim, eu tenho que botar uma roupa e um tênis. E eu não consigo pensar nesses dois itens. Porque eu vou lá na China e volto, e eu fico parada e eu fico, e agora? Né?
E tem outro, E né? aí o meu... No meio por exemplo, de um autismo, de um TDAH, de uma ansiedade, depressão, por exemplo, a própria altas habilidades, ele fica mais, entre todas as aspas, discreto ali. Ele complica mais as coisas, mas entre as coisas que estão realmente te causando, às vezes, alguns problemas mesmo, altas habilidades, tipo, acaba às vezes sendo um... né? Eu tenho isso. A pimentinha, assim, a gente fica, mas se a gente tirasse a pimenta, não ardia tanto. E aí, assim, nesses anos eu escrevi 2 livros, né? O Carlinhos já comentou que eu publiquei 2 livros. Eu organizo, né? E eu sou anfitriã de um grupo que chama Burnoutados Anônimos. Amanhã tem um encontro mensal, a gente se encontra mensalmente, que é para pessoas que viveram ou vivem o burnout. A gente se reúne há 6 anos já, quase. Em setembro a gente vai fazer 6 anos. E eu tenho uma comunidade para pessoas que estão recomeçando no trabalho que chama Recomeçar. Organizei 3 semanas de conscientização da burnout. Em 2027 devo retomar, voltar para fazer a 4ª, depois 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. E sou conselheira de uma organização sem fins lucrativos de educação socioemocional, que é o Instituto Bem-Estar. E faço parte de um grupo de prevenção de adoecimento no trabalho que reúne profissionais de diversas áreas aqui no Brasil, e junta diferentes saberes, assim, para a gente qualificar o mercado também. E aí eu me conecto muito com a Tatá no que ela fala de não só juntar as pessoas, mas também de trazer informações responsáveis, porque tem tanta informação, e aí tem os diagnósticos, tem os famosos diagnósticos de TikTok, e tanta coisa, que a gente precisa mesmo de pertencimento, né? A gente está vendo muito aí os fenômenos dos OVNIs. Ontem ia ter uma abdução e não teve, né? Não sei cadê essa abdução que não teve. O meu irmão já mandou que o OVNI era o Vini Júnior. E a gente se sente ET, né? Nem precisava ter olhar para lá. A gente fica de ET aqui nesse mundo. Quando, na verdade, eu vi um vídeo no Instagram essa semana que eu achei maravilhoso, que o cara disse assim, e se o neurotípico for o... Porque o neurotípico é o que mascara, é o que sobrevive ao mundo que oprime, é o que não se afeta ao que deveria se afetar. Então, a gente também tem, e aí a gente, né, tem muitas conversas aí, que é isso, assim, as nossas sensibilidades, elas, ao mesmo tempo, elas nos fazem muito sofrer, mas elas também permitem que a gente acesse coisas que podem ser muito transformadoras. Então, é no meio desse monte de coisa aí que eu tô... Legal. E eu tava esperando chegar no fim da lista para ela falar assim, o dia que dá certo eu durmo. Que eu faço, eu pego, porque o dia que dá certo, eu durmo. Mas, meninas, vamos lá. É legal, porque assim, o perfil de vocês duas são de pessoas que têm um determinado jeito de funcionar no planeta, né? Muito característico, com potencialidades que esse jeito do cérebro de vocês funcionar traz, e com desafios que esse cérebro traz. Então vocês têm demandas particulares. A Tatá falou de depressão desde da juventude, ansiedade agora, você falou de depressão, o burnout, que também é um quadro que mistura um monte de coisa, como cansaço físico, mental e enfim. E fora a característica do funcionamento do cérebro de vocês. A vivência de vocês levaram vocês a querer se conectar e participar ser parte de uma comunidade e conversar com gente que está vivendo isso. E acabou que por causa do perfil de vocês, característica, personalidade, estudos, enfim, as qualidades que vocês têm como pessoa, como ser humano, acabaram que vocês se tornaram coordenadoras, né? A Carol funda o Burnoutados Anônimos, a Tatá funda o Tribo TDAH. E é um grupo de gente que se reúne. Dado o tema do grupo de vocês, reúne gente que também tá toda esculhambada, tá com a vida toda do avesso, tem gente que tá só com a vida bagunçada tentando organizar e tem gente que tá com a vida e com a saúde quebrada mesmo. E eu tô partindo do pressuposto que o cuidado é um momento de entrega. É como pegar um pedacinho nosso e dar de presente para alguém. Só que quando eu faço isso para o meu filho, isso gera uma demanda, né? Até a gente tem
por exemplo, eu não tenho, eu sempre falo com a Tatá de que eu não tenho diagnóstico de TDAH, mas eu tenho uma série de indicadores que apontam para esse caminho, que as pessoas que conhecem, psicólogos, a gente começa a trocar ideia, fala, filho, a possibilidade de você dar um 9 de 10 aí tá bem grande. Mas como eu nunca fiz o processo inteiro tal, então eu sempre digo, eu falo, tem indicadores que apontam por esse caminho, mas vamos lá, às vezes eu tenho a minha bateria social, né? Então eu tenho meu momento de entrega, às vezes até para a própria família, e chega uma hora que eu percebo que eu preciso de um espaço. Eu venho aqui pro computador, edito um negócio, eu sinto que... Aí eu vou lá, né, sei lá, quando a gente recebe visita aqui em casa, é uma visita mais íntima, 40 minutos de papo na mesa, 30 minutos, 40 minutos de mexendo aqui no computador, aí volta para mais 30 minutos. E eu passo o dia inteiro assim. Vai lá, passa um café pro pessoal, dá risada, hahaha. A minha esposa, ela desenrola facinho essa parte de ser anfitriã, de conversar, de acolher, de escutar. Ela, é natural dela, assim, as pessoas amam ela porque ela é uma boa ouvinte e tal. E eu sou esse tio que fala pra caramba, papai se esconde, vai recarregar e volta. Mas, ou seja, esse momento de entrega para um filho, para uma esposa, é um presente, um pedacinho de mim que está sendo dado, mas é para uma pessoa, para duas pessoas, e ainda assim eu preciso da recarga. E aí eu vejo vocês que, por necessidade, para buscar um espaço onde vocês pudessem compartilhar a vivência com vocês, escutar e falar também, hoje vocês estão cercados de um punhado de gente que também tem demandas, e vocês estão entregando um pedacinho de vocês para cada um desse povo todo. E a minha curiosidade é, primeiro, entender como é que vocês lidam com isso, né? De esse movimento de entrega, de cuidado. A Tatá sempre fala, a Tatá, eu sei que ela tem Instagram, TikTok, LinkedIn, Mastodon, não sei o que, ela tem Blue Sky, ela tem 17 redes sociais e ela gerencia tudo isso. Isso gasta tempo, é resposta, é postagem, é replicar a postagem num monte de lugar. Vamos por curiosidades. Houve algum momento nesse início de jornada do grupo de vocês que vocês perceberam que, para além de ter encontrado a minha turminha, vocês começaram a perceber que isso demandava um pouquinho da energia e da entrega de vocês? Ou desde o começo já foi consciente ou apareceu depois isso? Como é que foi? Tá com você esse rolê? É algo que tipo começou e já foi logo cedo percebi que isso tem uma entrega, ou primeiro foi o acolhimento, isso apareceu depois? Como é que foi esse rolê? Não, eu acho que mesmo como a Carol falou, como você falou, sabe, às vezes é difícil a gente perceber que a gente precisa de ajuda, porque existe uma crença que a gente precisa dar conta de tudo. E você perceber que não precisa ser assim, você não precisa ser uma super pessoa e saber tudo, e lidar com tudo, e ser ótimo em tudo, não é uma falha, é do tipo, todo mundo tem limites. Uhum. Então, eu acho que aos poucos, foi um pouco depois uns anos depois que eu criei a tribo, ela começou a crescer bem mais, e aí eu criei um grupo de moderadores que eu sempre precisei de ajuda para tomar decisões. E são pessoas que estão lá há mais tempo, são pessoas que eu gosto de conversar, são pessoas que acabaram virando minhas amigas. E aí eu criei esse grupo de moderadores para me ajudar a moderar a tribo, mas também não é só isso. Eu acho que ter um grupo de apoio, não só o grupo grande, a gente chama, internamente a gente chama de grupão, assim, mas ter uma rede de apoio sua é importante, porque não só, por exemplo, para tomar decisões, mas, por exemplo, eu percebi que o meu marido que me apontou, falou, nossa, amor, você não... É difícil para você fazer a parte de contabilidade, eu sei disso, eu tenho vários problemas com contas, eu adoro fazer planilhas, atualizar as planilhas não é comigo. Então eu pedi ajuda, a Mari cuida disso para mim, ela cuida da parte da tribo, a parte administrativa da tribo, mais a parte de bastidores, tipo, as pessoas estão apoiando, como está o apoio, está em dia, as pessoas estão no grupo, se elas conseguiram entrar, se deu problema no link para entrar, por exemplo, essas coisas técnicas, ela me ajuda muito com isso.
Então, é importante a gente perceber que a gente não está sozinho nas coisas que a gente faz, a gente precisa de ajuda. Às vezes vai acontecer que, sei lá, a nossa própria saúde mental não vai estar em dia, a gente precisa. Eu faço psicólogo há alguns anos. Eu vou para psicólogo desde que eu tinha 7 anos de idade. E tiveram vários momentos, eu tive alta, voltei, e agora eu tô desde mais ou menos da pandemia eu voltei, porque eu estava tendo. Foi uma das primeiras crises de ansiedade por causa justamente de rede social. Teve um post meu que viralizou. Eu não entendo justamente quando as pessoas falam de que viralizar é bom, porque comigo, quando viralizou, eu tive um monte de ataque, eu tive ameaça de morte, e foi tenso. E aí eu tive umas crises de ansiedade absurdas, eu não consegui por meses voltar para a rede social, porque eu ficava com crise de pânico para voltar na rede social. E eu voltei para psicólogo, aí quando eu descobri o autismo, eu comecei a ir para psiquiatra também. É importante a gente perceber que o médico está lá para ajudar. Às vezes a gente precisa, quando a gente tem uma neurodivergência, principalmente, remédio não só é solução. Você precisa de alguém, às vezes, para ouvir a coisa mais besteira que você tem para falar, e um profissional, tá, gente? Não é coach. Você precisa de um psicólogo para compartilhar as coisas, para achar as ferramentas para você conseguir se cuidar e conseguir entender e colocar os seus pensamentos no lugar e entender tudo. Mas ter uma rede de apoio, ter que seja assim, pessoas que você confia, amigos próximos, fora a parte do profissional, é essencial. Não dá para a gente fazer tudo sozinho. Tirar um tempo para você. Eu faço exatamente isso que você faz também. Eu tenho o meu limite de interações sociais e assim, eu sou a pessoa inimiga do fim. Se eu tô num evento, eu vou até, assim, se alguém falar, vamos estender daqui para depois algum outro lugar, vamos. No dia, depois eu fico uma semana sem conseguir acessar nenhuma rede social, falar com ninguém, e eu preciso de um tempo para mim. E eu acho que lá no grupo a gente sempre deixou isso muito claro. Tudo bem você continuar no grupo e você precisa assumir uma semana, 6 meses, 1 ano e voltar. Tá tudo bem, gente. A gente continua lembrando que você existe. Todo mundo faz isso. Eu faço isso no meu próprio grupo. Tá tudo bem. Às vezes a gente só precisa de um tempo pra gente. Às vezes a vida só tá muito corrida. Às vezes, sei lá, 1000 coisas que acontecem. A vida não é linear. Então, eu achei legal você falar dessa questão de rede de apoio. Me lembrou uma vez uma apresentação, né? A galera aqui do canal sabe que eu sou um cara que vai à igreja, essas paradas, e um cara que vai à igreja fica falando de Jesus, né? E ele, se você pega a história do cidadão Jesus, ele andava com uma galera, dentro desse monte de gente, ele tinha 50 com quem ele andava mais com frequência. Desses 50 ele tinha 12 que ele andava com mais frequência ainda. Dos 12 ele tinha 3 que era a rede íntima de apoio, e tinha os dias que ele despirocava e ia andar sozinho no mato. É curioso, né, que se eu pegar um cara, imaginar assim, é um cara que tinha um trabalho que tinha a ver com ensino, que tinha a ver com interação com pessoa, com um monte de gente com problema, e ele tinha esse rolê, né, de andar com a galera, da galera tinha os 50, dos 50 12, dos 12 3, e tinha o dia que ele dava na louca e ia pro mato sozinho, né, é interessante, curioso isso, né. E aí, Carol? A gente funciona assim. Sim, né, seres humanos, né. E aí, como é que foi você quando você começou o Barnautados? Ai, que legal, achei a minha turminha, vamos tomar café. E aí, como é que foi perceber de que você estava entregando um pedacinho de você e o seu lugar de acolhimento vira trabalho? Como é que foi esse processo? Então, a Steph acabou de mandar ali que ela nunca tinha pensado em Jesus como um divo do self-care. Tá vendo aí, ó, e palminha. Vivendo e aprendendo, gente. Vivendo e aprendendo. Será que Jesus era autista, que ele precisou ficar 40 dias no deserto para se recarregar? Agora é nova Talvez teoria. neurodivergente. Teoria da conspiração. Eu acho que Jesus era neurodivergente, gente, porque ele tinha uma mensagem, ele tinha uma sensibilidade diferenciada. Eu acho que a gente tem aí uma pista. Mas, então, o primeiro encontro que eu fiz do Barnautados Anônimos não tinha esse nome.
Foi um evento que eu fiz aqui em Porto Alegre. Eu fiz um evento em 2 dias, que um era uma palestra e o segundo dia era uma roda de conversa. Uhum. E eu não gostei. Eu achei ruim. Era Que é bom. presencial. Também que é o próprio evento, né? Eu fui no meu evento e não gostei. Eu fui e não gostei. Que As maravilhoso. pessoas gostaram. As pessoas gostaram, eu acho. Ou foram legais. Eu fiz o evento, Mas eu fui não no gostei meu da evento. experiência. Eu não gostei. merda. Me desconcentrei agora. Mas a gente precisa ser sincero, não é mesmo? A gente aprende assim. Por quê, Carlinhos? Porque assim, eu acho que em primeiro lugar, eu não estava bem o suficiente para cuidar. E eu percebi isso. Eu fui. Até chorei aqui, você. Esse encontro foi em maio de 2019. E eu fui fazer. O primeiro encontro do Burnoutados foi em setembro de 2020. Foi 1 ano e meio depois. Foi no meio da pandemia, né? No meio da pandemia, E aí o Burnoutados foi online, está sendo ainda online. E aí esse primeiro encontro foi presencial. A primeira coisa foi, eu ainda não estava bem. Eu não tinha nem conseguido psiquiatra na Holanda ainda. E eu já estava naquela do eu vou ajudar, né? Que eu vejo muita gente que passa pelo burnout, ou que se descobre neurodivergente, enfim, que a pessoa ela está no comecinho do processo, ela já quer ajudar o outro. Existe aí, e eu não quero demover ninguém dessa ideia, eu acho que é super interessante, só que existe um ponto, muitas vezes, que é uma carência nossa de eu vou resolver o problema do outro para não precisar olhar para o meu. Né? Ok. Né? Então, assim, eu quero ajudar o outro, e fico assim, quem sabe a gente foca no seu. Uma fuga produtiva. Não, eu não tô fugindo do meu problema, só tô da correria aqui, né? E olha que nobre, como eu sou importante. E assim, é valiosíssimo a gente poder ter esse olhar sincero com a gente, né? Tipo assim, olha como eu sou importante, como eu estou ajudando pessoas. Só que se a gente não faz isso num lugar genuíno, é complexo. Então, assim, teve esse primeiro evento. E por que eu não gostei? O evento, não é que o evento em si foi ruim, mas é porque, para mim, eu estava a meio metro das pessoas, então eu não tinha uma separação física. E eu sou muito sensível, e aí a gente vai aprendendo isso. E na época eu não tinha essa linguagem para entender que eu precisava de uma preparação. Eu lembro que alguém veio e trouxe uma sacola com remédios e falou. Eu não estava preparada para escutar o nível das histórias que iam aparecer. Eu não tinha ferramenta de facilitação. Eu não tinha feito treinamento em facilitação de grupo. Eu tinha uma postura de que eu achava que eu escutava os problemas das pessoas, eu achava que eu tinha que resolver. De que assim, não, mas eu preciso achar uma solução para ela. Eu não tinha achado nem para mim. Eu não tinha psiquiatra e eu queria resolver o problema da outra, entendeu? E aí eu me atravessei demais nisso. E aí eu acho que a primeira coisa é justamente a gente conseguir trabalhar essa borda, esse limite, que é eu consigo ter empatia e eu consigo trazer as pessoas, eu consigo acolher, mas eu não sou responsável pela experiência do outro, eu não sou responsável pelo processo do outro. E muitas vezes as pessoas vão chegar muito aflitas, precisando de um coach, de um messias, e aí a pessoa entra numa seita, ela entra num culto, aí ela vai ver esses influencers, tem 1 milhão de seguidores e que ficam dizendo que vai fazer assim, 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 assim. Justamente porque elas estão tão fragilizadas que elas acham que elas precisam de alguém que diga para elas o que elas têm que fazer. Sim. Nossa, Só sim. que isso, né? Só que isso é algo muito, muito, muito delicado, porque tu tira justamente o que ela mais precisa cultivar, que é a autonomia. E aí é um processo de amadurecimento, e é muito difícil, assim, e aí tu poder cuidar de alguém, grupo ou não grupo, né? Poder cuidar de um familiar, da pessoa que está contigo. Cuidar, preservando a autonomia, é uma coisa muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a melhorar do meu burnout, eu tive não foi uma discussão, mas foi um feedback com o namorado, que eu disse para ele uma hora, tu vai ter que começar a confiar em mim, tu vai ter que começar a confiar que mesmo se eu tiver um dia péssimo hoje, amanhã eu vou me recuperar. Porque ele cuidou tão bem de mim que chegou um ponto que ele ficou na posição de cuidador e ele tinha medo, assim, mas e se tu fizer isso?
será que tu não vai ficar mal? E se tu fizer outra coisa? E eu dizia, este é o momento que tu vai precisar cuidar, confiar que eu sei o que eu tô fazendo. E se eu não souber, eu vou aprender. E eu vou enfrentar as consequências disso. Então, eu acho que a gente tem essa ética de que a gente precisa cuidar da pessoa, mas preservar a autonomia nos preserva também. E aí, esse segundo ponto que vocês falaram, que é muito, muito importante, da recarga. Que, assim, quando eu comecei o Burnoutados, eu comecei muito motivada. O que disparou, assim, de eu fazer, que foi... eu decidi no dia. Eu gerei um link do Zoom. Eu disse, gente, ao meio-dia a gente vai se encontrar aqui. Foi assim que começou o Burnoutado. Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp de pessoas com burnout. Inclusive, assim, ainda existe. Ontem eu estava num congresso aqui em Porto Alegre, que, inclusive, veio uma psiquiatra me dizer, Carol, a gente precisa falar sobre esse teu grupo do WhatsApp. E eu, que grupo do WhatsApp que eu tenho? Eu não tenho grupo do WhatsApp, gente. As pessoas acham que eu tenho. Inclusive, eu preciso fazer em algum momento um comunicado oficial. Assim, gente, eu não sou mediadora desse grupo do WhatsApp. Tem um grupo do WhatsApp com umas 300, 400 pessoas, que o nome é Síndrome de Burnout. Eu fiz parte desse grupo por uns meses e saí correndo. Porque não tem administrador, não tem mediação. As pessoas entram lá desesperadas, com a sensação de que elas vão ser acolhidas. Só que não tem ninguém preparado ali para isso. A pessoa manda mensagem às 4 da manhã. E 400 pessoas com suas demandas é um grupo que você abre e tem 9.727 mensagens pela manhã, né? E aí eu fiquei, gente, a gente precisa da borda, a gente precisa ter começo, meio e fim, precisa ter alguém para segurar o grupo e precisa ter esse intervalo de um encontro e outro. E aí, nesse meio tempo, nesses últimos 6 anos, várias vezes eu escuto as pessoas me dizendo assim, tinha que ser mais vezes no mês, porque nesse horário eu não consigo. Ou, quem sabe, faz 2, 3 vezes no mês. Ou quem sabe... E eu digo, eu não dou conta de mais que isso. Eu sei que eu consigo fazer neste horário. Eu não vou fazer encontro às 8 da noite, porque, como uma pessoa que tem transtorno bipolar, eu não posso trabalhar de noite. Isso eu já sei, assim, é prescrição. Eu li e eu escutei a psiquiatra que descreveu o transtorno bipolar no DSM e que escreveu um livro nos anos 80 sobre bipolaridade, e ela diz, eu não trabalho à noite. Porque trabalhar de noite gera gera desgaste cognitivo, prejudica o sono, e para uma pessoa que tem transtorno bipolar, a pessoa fazer qualquer coisa que prejudique o sono é pior coisa que tem. Então, precisa ter a borda do eu não vou conseguir fazer mais do que isso. Se tu não puder participar, sinto muito. Eu estarei disponível aqui todo mês, do 12:30 às 2:30 do Brasil. Eu adoraria poder estar presente sempre, mas não é assim. Nós não somos, né? Até agora está passando a Copa do Mundo, e aí eu acho muito irônico que a gente está aqui em 2026, com inteligência artificial, OVNIs, e não sei o quê, e tudo mais, tudo maravilhoso. E aí, a maior transmissão do mundo, a transmissão mais fantástica, transmite o gol com 30 segundos de delay. Que eu escuto as vuvuzelas, daí eu fico, acho que agora vai ser gol. Agora vai ser gol. Agora vai ser gol. Agora foi o gol. Em que a gente criou essa ilusão de que é tudo em tempo real e que é tudo imediato. Para mim, isso é a maior evidência. Assim, isso não existe, sabe? Sim. Isso é artificial. Então, a gente se dá conta, assim. E aí, a segunda, eu fui para o segundo, para o primeiro, mas voltando para o segundo, para já encerrar, a recarga. Recarga. Eu fui num congresso de estresse, terça e quarta aqui em Porto Alegre, da International Stress Management Association, da ISMA. E aí, várias questões, assim. Mas o congresso, gente, começa que o congresso ia das 7:30 da manhã às 5 da tarde, e depois tinha um workshop das 7 da noite às 10 da noite. Suavezinho. É para não deixar ninguém estressado. É um congresso para falar de estresse, estressando o participante. Então, aí, assim, congresso super tradicional, mas assim, muitos espaços de oportunidade de aprendizado. Aí a Tatá falou que ela é inimiga do fim. Uma das primeiras
um dos primeiros pontos que eu trouxe quando eu comecei a fazer terapia com um psicólogo especializado em TDAH foi justamente esse. Ele disse, Carol, vai precisar começar a ser amiga do fim. Porque quando a gente é inimiga do fim, o custo que tem... E aí, esse congresso, eu fiquei tão orgulhosa. Eu cheguei no congresso às 10 da manhã, nos 2 dias, e eu fui embora às 4 da tarde. Porque não me interessava pegar engarrafamento, passar frio desnecessário, pegar engarrafamento desnecessário, pagar mais dinheiro de Uber, para dizer que eu tô lá. Eu não vou ganhar estrelinha, sabe? E aí eu cheguei, era dia, assisti o Jogo do Brasil com a minha família, e a gente se prende nas coisas que não precisa. Aí eu cheguei, eu descansei, que nem o Carlinhos falou, e no comecinho ele falou, né? E aí quando sobra tempo, dorme. Eu durmo, Carlinhos, mas eu durmo. Vocês falaram... E descanso. É que eu não tô anotando, mas eu tô fazendo anotação mental. Mas a Tatá, ela falou, o que eu vou tentar aqui colocar a impressão que eu tive, tá? Nesse desafio de você gerir grupos com equilíbrio, a Tatá falou de autoconhecimento, né, porque ela falou das características dela, então isso implica em autoconhecimento. Ela falou de grupo de apoio, né, de rede de apoio. Ela falou de parceiros de trabalho, quando você vai fazer uma atividade dessa de gerir grupo com equilíbrio. Aí você falou sobre saber dizer não, né? Você falou sobre limites, né? Vai ser tal dia, vai ser tal hora. Eu, por exemplo, tive a ideia de trazer eu senti aqui na comunidade brasileira de que está havendo uma demanda para sair do digital e ir para o físico de novo. E eu propus um café um tempo atrás, uma livraria fez uma parceria comigo, comprou um pacote de episódios e incluía um presencial, foi super bem aceito pela comunidade de ouvintes e a gente está fazendo. E aí vem a pergunta, vai fazer de quanto em quanto tempo? E aí eu vi, porque assim, eu tenho o apoio da minha família, mas no geral é um voo solo. O dia que a minha família fala não, acaba tudo. Mas a execução é uma atividade minha, com o suporte da família, de vamos lá, vamos viajar, vamos dormir no hotel, vamos ficar acordado até tarde, vamos lá ter paciência para aguentar esse maluco que quer fazer as coisas. Mas eu que faço postagem, eu que faço o texto, eu que faço o corte, eu que faço o vídeo, eu que faço a live, eu que faço a transmissão, eu que faço a edição, eu que tiro... Agora meu filho virou meu videomaker / fotógrafo mobile e ele tá me socorrendo um caminhão de coisas. Minha vida tá muito mais fácil agora com meu filho. Mas tem essa demanda. E aí eu falei, bom, 3 meses. Primavera, verão, inverno. Estações do ano. Então, a cada estação do ano a gente tem feito um encontro super agradável, reúne de 30 a 60 pessoas, vai um casal que é dono de uma cafeteria aqui no Japão, que são baristas, moe o café na hora, que o cara mesmo faz a torra do café, ele explica do café, passa o cafezinho na hora, aí vai uma padeira que faz pão de fermentação natural, que ela mesmo cozinha o pão e ela explica pra galera, esquenta, aí vai uma outra galera que é de uma brigadeiria e leva a bolo. E a gente faz aquele lugar assim, porque a ideia é acolhimento. E aí... Comprando a minha passagem para o Japão agora. A Carol falou, né, dessa questão de que ela estava com esse movimento de querer ajudar e ela ainda não tinha um profissional para ajudar ela. E aí quando eu fui fazer esse movimento, vamos para o presencial... e a Tata é uma referência pra mim nisso. A Tata, ela estuda muito. Tipo, a pessoa, tem gente que lê gibi, que é super legal, tem gente que lê mangá, ela pega e vai ler tese de pós-doutorado. Tipo, não tem nada pra fazer, sábado à tarde, vou assistir aqui, ligo o Faustão, nem existe mais, se existe isso, e vou ficar aqui lendo tese de pós-doutorado sobre uma pesquisa lá não sei da onde que o cara tá pesquisando um negócio. E aí, como eu não sou essa pessoa, eu sou um comunicador. Hoje eu percebo, né, que o meu lugar é a comunicação. E eu pedi ajuda para uma ONG aqui, que é a ONG Sabja, né, que é o Serviço de Apoio Brasileiro no Japão. E ela disponibilizou um psicólogo que sempre está com a gente. Então eu falei, ok, eu dou conta de organizar essa parada a cada 3 meses. Mesmo porque é recurso próprio. O primeiro teve patrocínio, o segundo foi com grana da casa.
é meu, tipo, eu pago. Aí depois entrou um patrocinador pro podcast, que eu faço um caixa 2 aqui para ter esse recurso. Aí os ouvintes começaram a contribuir, então quem vai no café dá uma contribuição voluntária, a gente faz o negócio acontecer meio no crowdfunding, né? Faz um financiamento coletivo e faz acontecer o café a cada 3 meses. E com o suporte desse profissional. Então lá agora eu já tenho empreendedores que apoiam e dão um brinde, empreendedores que chegam mais cedo e falam, o que eu posso fazer? Pode pôr a cadeira, pode sorrir para as pessoas, pode dar tchauzinho, posso trazer água, posso... E aí tá começando esse movimento a acontecer com essa rede de apoio. É uma coisa pequena, né, para 40 pessoas, 50 pessoas, mas é um negócio, né? Eu tenho contato com os empreendedores que apoiam, é o pessoal da cafeteria, do pão, não sei o quê, e o profissional que vai estar lá. Então, o meu lugar é muito mais de sorrir e acolher, né? É uma coisa muito mais de gerenciamento e fazer acontecer, né? E aí, ouvindo vocês falar, eu falei que é interessante, né? De maneira meio inconsciente, eu também fiz o exercício do limite, eu também fiz o exercício do autoconhecimento, eu também fiz o exercício do não, eu também fiz o movimento de procurar um profissional de apoio, eu também meio que sem perceber, mas eu encontrei as pessoas que caminharam comigo, foi legal. É legal, né, esse processo. Tem, acho que uma curva de aprendizagem também, e entender o que você fez, entender um pouco o momento. Vocês estavam falando dos encontros, na tribo eu tenho encontros anuais. É uma vez por ano, todo mundo sabe quando eu já aviso com antecedência, porque como tem gente do Brasil inteiro, tem gente até de fora do Brasil, outras partes do mundo que participam do grupo, se a pessoa quiser ir, ela se programa e eles sabem quando e é sempre, agora estou fazendo sempre em dezembro, e é o encontro presencial, esse encontro é aqui, a gente se vê, é em dezembro, e é para os apoiadores, então quem participa do grupo tem direito, e aí, assim, só que na pandemia, como todo mundo estava em casa, tinha um monte de questões, a gente fazia encontros virtuais semanais. Mas foi o que a Carol falou, começou a ter uma demanda. Quando é muito frequente, as pessoas começam a desistir. No começo, todo mundo vai, depois o pessoal começa a rarear, e começou de 15 em dias. Aí depois a gente fez uma vez por mês, e aí pararam os encontros. Mas agora eu tô com planos, eu vou voltar esse ano com encontros mensais virtuais, e as pessoas falam, por que o encontro anual o presencial não tem mais vezes por ano? Porque acontece isso, se você tem mais de uma coisa que é especial, é tipo por isso que tem um evento. As pessoas vão rareando, então é importante você entender, por exemplo, 3 em 3 meses é a sua demanda? Beleza, eu vou fazer uns encontros mensais virtuais, o pessoal trocar ideia, coisas assim. Às vezes é importante manter também isso, mas tem essa curva de aprendizagem, o que funciona, o que não funciona, o que é demais para você, como a Carol falou, sabe, eu também, às vezes, quando eu faço gravação à noite, ou live à noite, eu fazia até esses encontros virtuais à noite, eu chegava e existe um tempo de descompressão para a gente, que a nossa cabeça ainda fica extremamente cheia de coisas e cheias de ideias. Eu demoro 1, 2 horas, às vezes até mais, para a cabeça acalmar e falar, agora eu posso talvez descansar o suficiente para ir dormir. Normalmente quando eu gravo, também. por exemplo, eu tô gravando aqui, vocês estão falando um monte de coisas legais. Hoje é um dia que possivelmente, a não ser que eu esteja muito cansado e eu apague antes, mas é muito comum, se eu tô num episódio que me inspira, falar, caramba, que legal que... Cara, eu vou conseguir dormir lá pra 1h da manhã e vou trabalhar. Exato. Não é uma questão assim, tipo, você é maluco? Eu falo, não, cara, não desliga. Você fica lá e você fala, caramba, que você fica repassando o episódio, cara, queria ter falado aquilo, vou voltar a fazer de novo. E é importante a gente saber e a gente não ficar lutando contra, e tu já saber que, por exemplo, hoje tu vai ter uma noite atípica e amanhã tu vai ter o dia atípico. Sim. Que é isso, assim, é que a gente fica achando assim, não, mas aí eu tenho que fazer de conta que é como se fosse um dia qualquer. Não é, né? É que nem eu estava nesse evento presencial e eu ainda comentei com as pessoas, foi o primeiro evento presencial da área que eu participei.
como ouvinte, assim, eu não estava palestrando nem nada, mas eu estava levando isso muito em consideração para que eu não chegasse lá, porque eu vou participar do tempo inteiro, eu limitei muito, assim, eu não vou ficar indo atrás das pessoas, eu não vou ficar esbanjando carisma, eu não vou dar mais do que eu tenho, porque eu já sei que esta experiência, por si só, já vai me demandar. Eu estar no meio das pessoas, quando eu estou acostumada há quase 10 anos a estar só na telinha, já vai ser diferente. Eu entrei na recepção do evento, no credenciamento, já era, aí os neurodivergentes vão me entender, já era e eu já fiquei zonza, já quase saí correndo. Aí, gente, socorro, e era um lugar que não tinha janela, que era fechado, assim, e eu já tava assim, meu Deus, socorro. Aí eu respirei. E é duro que você chega numa conferência dessa com 700 pessoas, cada um com um perfume diferente. Não. Ai, a rinite. Yes. As mulheres de salto, aí faz o tec, 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 e aí tu escuta tudo. Aí ontem eu ainda levei o meu protetor auricular e levei não precisei usar, mas se eu precisasse, né? E levei eu tenho uns fidgets de borrachinha para ficar, porque eu percebi que eu ficava assim mexendo nas coisas e eu nem sempre tinha coisa para anotar, porque a anotação acaba sendo meio essa coisa de ficar engajando a mão, né? E eu nem sempre tinha coisa para anotar. Mas eu ficava inquieta, assim, vendo as coisas, e no dia seguinte eu já sei, então eu chego, ainda tem isso, né, a gente chega, faz o debriefing interno, assim, tá, isso foi assim, amanhã eu vou fazer essas acomodações. Eu deveria não ter ido de salto, levado os remédios para dor de cabeça, levado mais água, levado chiclete, levado não sei o quê, aí sai com uma mochila com 200 coisas que vai usar 8. Mas tá lá? Tá lá. Mas tá Se lá. Tá lá. Mas tá lá. Tem uma coisa que é isso. Eu acho que esse mito da produtividade é uma coisa muito neurotípica. Eu acho que a gente entender que a nossa produtividade, como neurodivergente, é diferente, é um processo também, porque o que é produtividade? É você toda hora fazer a mesma coisa e produzir a mesma quantidade, ser o máximo e tudo, mas quando a gente é neurodivergente, a gente tem que entender também que existem dias que a gente vai produzir por 1, 2, 3 dias, sabe? Às vezes a gente produz por 1 mês em um dia. No dia seguinte, o nosso corpo cobra, a nossa cabeça cobra. Então, às vezes você consegue estar assim, por exemplo, uma semana, você consegue, nossa, fui extremamente produtiva essa semana. Vai ter um momento que seu cérebro... Ontem eu estava num dia assim, nos outros dias eu trabalhei mais de 8 horas, sabe? Nas últimas semanas eu trabalhei mais de 8 horas por dia. Nossa, eu editei vídeo, eu fiz posts, eu programei coisas, eu tô coisas até setembro programadas nas redes sociais. Literalmente. Mas aí, assim... Ontem eu tava... Me ensina. Ontem eu tava tentando editar o vídeo e eu não conseguia. Eu já tinha editado, eu só precisava colocar a legenda, que é a parte mais fácil. Eu não conseguia, eu fiquei o dia inteiro. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a entender que, ok, todo trabalho que você faz, seja numa empresa, seja criando conteúdo, seja, sei lá, como educador, existem partes do seu trabalho que elas são mais fáceis, que você faz com mais facilidade, e outras que te demandam coisas. Se tem o dia que o seu cérebro tá de paçoquinha amassada, não adianta você fazer a parte que te demanda mais, vai fazer a parte que te demanda menos, a parte que para você é mais fácil e que você não sente que tá te pesando tanto, porque vão ter dias que seu cérebro não vai conseguir trabalhar. E eu sei que nas nossas carreiras, às vezes a gente precisa mostrar a produtividade, mas tem horas que não adianta a gente lutar contra a gente mesmo. Eu acho que, assim, a Carol deve falar isso bem melhor que eu, porque fazer isso constantemente não é só o seu corpo que cobra, isso tem consequências, vai acabar num burnout. Eu vi uns estudos um tempo atrás que estavam falando de TDAH e estresse, e como
o seu corpo vai acumulando isso, e com sono também. Como o seu corpo vai acumulando isso, e uma coisa é você fazer isso de vez em quando, e o seu corpo te dá sinais de vez em quando, que olha, você precisa parar. Olha, você pegou uma gripe porque sua imunidade baixou e porque você não está conseguindo, você está fazendo coisa demais. Então, eu sei que o meu corpo, por exemplo, ele me dá sinais físicos, do tipo, olha, você fez coisas demais, você ficou doente. E se você acumula demais isso, se você acumula demais estresse, isso vai ter consequências muito maiores, que é uma bolinha, ela vai enchendo. Então, percebendo o que é pequeno também, sabe? Hoje meu cérebro não funcionou, eu preciso fazer uma coisa melhor. Isso que você falou de o corpo percebe, quando eu percebo que eu tô vivendo um período onde eu tô exigindo muito do corpo e eu tô ficando cansado, é batata. Eu pego uma gripe animal. É toda vez. E geralmente deve vir depois de algum período que você, assim, que você tá fazendo, se forçando, tá fazendo, E aí normalmente esse período assim que eu vejo que tá exigindo muito sei lá, ou por causa do trabalho, porque eu tô inventando moda, que às vezes tem o trabalho que já tem a carga do trabalho normal, né? Porque o meu universo de produção de conteúdo não é o que paga minhas contas, né? Então eu trabalho, faço hora extra, tem as demandas agora, né, do cuidado com o pequeno que foi diagnosticado com diabetes tipo 1 e inventa moda fazendo produção de conteúdo, reorganizando evento. Mas é muito comum isso. Eu começo a dizer, cara, eu tô me sentindo cansado, porque daqui a pouco pega uma gripona que fica 4 dias mal, esticando. Ó, eu tô aqui, o temporal do tufão tá piorando e tá caindo raio aqui no bairro, então a gente vai organizar, porque o risco de dar um xereque-tique e desligar tudo aqui é grande. Sem querer interromper o papo, que eu ficaria aqui até as 4 da manhã, mas vamos lá. Vocês são inspiração para pessoas que querem começar, né? Vocês ainda têm o fator de que são mulheres empreendedoras, mulheres produtoras de conteúdo, mulheres que estão ali desenvolvendo as coisas. Então acho que são inspiração para homens e mulheres que querem ter um trabalho, às vezes num grupo de afinidade, porque que nem eu conheci um casal que tem um trabalho super bonito. Agora, se não me engano, eles estão morando nos Estados Unidos agora, por causa do cuidado até com o próprio filho. Eles tiveram um filho com prematuridade extrema, esse filho nasceu com várias questões, deficiência cognitiva, deficiência visual, deficiência nos pulmões, deficiência auditiva, deficiência na fala, enfim, um monte de coisa. E adaptaram a casa para que a criança pudesse se desenvolver o melhor que pudesse dentro das suas características, e acabou que foram recebendo amigos, virou quase que uma ONG que era eu não lembro, alguma coisa criativa, inclusão criativa chamava, porque o pai era físico, professor de física, e a mãe artista plástica, e eles tinham esse filho, né, o menininho, que agora deve ter seus 14 anos, com deficiência. Enfim, e eles juntaram essa galera e organizaram isso. Esse é um tipo de casal que inspira, né? No caso deles, cuidando e aproximando casais e famílias que têm crianças com deficiência, a Tatá aproximando pessoas que têm TDAH, agora também aproximando pessoas com TEA e TDAH, a Carol aproximando a galera que tem burnout, mas junto com burnout vem depressão, bipolaridade, aquele monte de coisa. Pra gente aterrizar, antes de fazer um merchan e vocês dizerem tudo que vocês fazem, onde o povo encontra vocês e onde gasta dinheiro com as coisas de vocês, tudo, o que a gente não pode sair daqui sem falar? Nós falamos muitas coisas legais, pelo menos pra mim que estou produzindo o episódio, eu tô achando muito interessante as ideias. Poxa, é verdade, quando a gente vai lidar com gente num movimento de cuidado coletivo, realmente precisamos aquele cuidado. Mas pode ter passado alguma coisa super importante que vocês acharam que eu ia perguntar e não perguntei. Então vamos lá, quem que estava falando? A Tatá estava falando, vamos para Carol. Carol, o que a gente não pode sair daqui sem dizer? Eu anotei 3 coisas aqui para quem tiver nesse ritmo, assim, se sentir de alguma forma, de já ter começado, ou já querer começar algo. Eu acho que a primeira coisa é começar pequeno. Pensou, mas eu acho que é pequeno. É menor. Mas é menor que isso. É menor que isso. Pode ser 3 pessoas. Eu brinco, quando eu vou fazer os encontros, eu digo, gente, 2 pessoas já fazem uma festa.
Porque a gente ficou com essa coisa de que tem que ter não sei quantos mil, tem que ter não sei quantas gentes. Quando tu falou, Carlinhos, que é pequeno, que é 30, 40, eu acho grande. 30, 40 eu acho muita gente. Bastante gente. Mas a gente acostumou com uma régua que é artificial. Então, começa pequeno, pequeno, pequeno. Porque a semente, ela não é do tamanho da árvore. Ela é do tamanho da semente e ela vai se transformando na árvore. Segundo, o cuidado é contínuo. Não é algo que, eu cuidei hoje, amanhã tá cuidado. Eu cuidei hoje, amanhã eu vou ter que cuidar de novo. E depois de novo, depois de novo. Então, qualquer ação que tu fizer, e isso é uma coisa que eu eu tenho muito forte comigo também, nas coisas que eu faço, eu consigo me ver sustentando isso nos próximos 10 anos, porque se eu não conseguir, eu conseguiria fazer 2 meses de burnout semanal. Eu não conseguiria 6 meses, eu não consegui, e muito menos 10 anos. Eu consigo me ver por 10 anos fazendo burnout mensal. A comunidade que eu tenho, que tem encontro mensal, eu consigo me ver 10 anos fazendo a comunidade como eu faço hoje. E a gente também, é uma outra ótica que a gente não está mais acostumado a ver, que a gente fica muito no instantâneo. Então, eu vou fazer o máximo possível hoje, e aí amanhã esgotou. O poço não tem mais, esvaziou. Então, o cuidado é diferente. O cuidado não é commodity, né? Não é linha de produção. É outra coisa. E, por último, é espelhar o cuidado. Que é uma das coisas que eu escuto nos grupos é que a forma como eu me cuido mostra para as pessoas como elas se cuidam. Então, às vezes, a gente fala... eu passei 2 dias num congresso com muito conhecimento, mas em que eu saí com a experiência de que teve uma palestra que foi da Isabela Camargo, que é minha amiga, que eu adoro, amo de paixão, que ela demonstrou que uma coisa é saber, outra coisa é viver. Então, quando a gente vive o cuidado, quando a gente se cuida, não adianta tu dizer pro teu filho escovar o dente, tu não escova. Ele vai ver, mas olha só, tu não tá fazendo, então não vou fazer. Porque daí tu vai, né, é o mirroring, né, e é isso, assim. Justifica. Então, quando eu explico para as pessoas, gente, eu não faço burnoutados todo dia, toda hora, todo mês, às 10 da noite, por isso. Aí as pessoas, por isso. A frequência com que eu faço, a intensidade com que eu faço, e pode ser que mude, pode ser que em outro momento da minha vida tenha uma dinâmica diferente, que eu consiga fazer de uma outra forma. Tudo bem, mas a gente conseguir espelhar isso, entendendo que tá todo mundo aprendendo, até que se prove o contrário, tá todo mundo aqui nesse planeta pela primeira vez. Legal. Muito bom. Palminhas para Carol Milters, escritora, fundadora, coordenadora do Burnoutados Anônimos e mais um monte de coisa. Tata Finoto, o que a gente não pode sair desse episódio sem dizer para pessoas que querem aí se dedicar a 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 pessoas? Eu achei que eu não tivesse mais nada para falar, mas a Carol falou algumas coisas que eu lembrei de pontos. Eu acho que uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é deixar de lado o perfeccionismo. Um dos nossos maiores inimigos é o perfeccionismo. E assim, como a Carol falou, quando você começa pequeno, quando você começar, não acha que você vai ser, por exemplo, sei lá, eu estou aprendendo a fazer ponto cruz hoje, não acha que você vai pintar a Mona Lisa em ponto cruz no dia seguinte. Você não vai, ir do mega iniciante, estou aprendendo, ao nível super hard profissional em 1, 2 dias. É um processo, é tipo academia. Você não vai chegar do primeiro pezinho até o último pezinho em 1 semana. Você vai ficar frustrado por causa disso, porque ela não tem a velocidade que você quer, mas as coisas funcionam no processo e a gente costuma esquecer muito isso, porque se a gente não está imediatamente muito bom no que a gente começou, a gente desiste fácil. Então, se dê um pouco de paciência e deixe o perfeccionismo de lado, porque a gente tem uma tendência a querer fazer tudo muito perfeito e as coisas às vezes não saem, a gente não começa ou elas não
terminam porque a gente tem expectativas muito grandes. E aí, puxando isso também, tentar ser um pouco de acolhimento conosco que a gente tem com os outros. Às vezes a gente tem uma resposta para os outros que é uma resposta muito mais generosa e bondosa do que a gente fala com a gente mesmo, do tipo, às vezes você faz uma besteira e você fala, nossa, como você é idiota, que coisa que você fez, e quando qualquer pessoa que te pedisse um conselho, que te contasse a mesma situação que ela fez, você fala, não, imagina, ninguém vai lembrar disso que você fez, ou nem foi tanto, não foi um caos tão grande assim. Então, exige trabalho, você começar a se tratar com um pouco mais de amor, de carinho, mas tentar entender que as suas réguas não são as réguas dos outros e que você merece o tanto de compaixão que você dá para os outros e o mesmo carinho e cuidado que você dá para os outros. Também, às vezes é um processo um pouco difícil, mas tentar perceber, você falaria isso para uma outra pessoa, para o seu melhor amigo que te contou a mesma situação, você trataria ele do jeito que você está se tratando, com as mesmas palavras que você está falando para você? Então, às vezes, é uma besteirinha, às vezes é só a gente deixar algumas coisinhas de lado. E é difícil, gente, não é de uma hora para outra que você vai parar. Psicólogos, vá para psicólogos, não acreditem em coaches. Mas são processinhos e deixa de lado pessoas. Eu acho muito triste pessoas que usam o que vocês dois falaram, Carlinhos, Carol, as pessoas que pegam você no momento mais frágil que você tá e ela lucra em cima disso. Então não existe uma receita de bolo. Não existe uma resposta mágica. Eu sei que existe um sofrimento quando você está passando por alguma coisa, quando você descobre que você é neurodivergente. Geralmente é um processo que traz muita angústia, você quer resolver isso, você quer dar um jeito na sua vida e achar maneiras de, sei lá, se organizar ou ficar mais calmo, ou desestressar, mas geralmente os coaches vendem uma receitinha de bolo que muitas vezes funcionou para ele, mas não vai funcionar para você. E você vai piorar, porque você acha que se você não está seguindo a receita certo, e se não deu certo para você uma coisa que, teoricamente, milhares de pessoas seguiram o mesmo plano e funcionaram, já ajudamos milhares de pessoas, então você é a pessoa errada que não seguiu aquele plano e que não está dando certo para você, mas não é assim. Ou tentar seguir alguma receitinha mágica só vai fazer com que você fique mais estressado por perceber que, às vezes, aquela receita não se encaixa, porque você não tem os mesmos ingredientes que o contexto que ela foi criada. Então, você vai sair com mais pressão e mais estresse também. Então, seja bom com você mesmo. Muito bom, que legal. Eu tenho muito carinho por essa ideia de processo e de complexidade. Né? Porque às vezes a receitinha do coach, a receitinha do mentor realmente funciona, mas só tem um detalhe: você cresceu na casa de uma mãe narcisista, ou você cresceu na casa de um pai alcoólatra, ou você cresceu na casa onde a mãe traiu o pai, ou você cresceu na casa onde o seu irmão abusou de você. Assim, são às vezes um evento pontual na sua história que esculachou tua autoestima, que esculachou tua capacidade de equilíbrio emocional, que esculhambou sua capacidade de manter o ritmo em alguma coisa por muito tempo. Às vezes não é nem uma questão de neurodivergência, é uma experiência da vida que ferrou um aspecto. E aí assim, cara, tudo funciona. Mas você vai ter que fazer mais 5 aninhos de terapia para você resolver aquele negócio que aconteceu quando você era adolescente, que é aquilo que te amarra, que você tá com a vida toda esculhambada hoje por causa desse negocinho que desequilibra todo o resto. Então eu sou muito acolhedor com essa ideia de, cara, e tem gente que vai passar o resto da vida enrolado e vai morrer enrolado e vai se resolvendo aos poucos e vai passar dessa para outra sem ter terminado. Tem gente que parece que nasce meio pronto, se resolve rápido, e tem gente que não, nós somos diferentes. Então eu sou muito gosto muito dessas duas palavrinhas, né? A palavra processo
e complexidades. Às vezes as minhas complexidades vão me levar a fazer terapia até os 70 anos para resolver uma coisa que tem gente que já resolve nos 14. Fazer o quê? Só assim. Né? Essa é a minha vida. Meninas, eu vi que vocês duas têm site, tanto o Tribo TDAH quanto o Barnautados Anônimos. Eu visitei o site hoje, tem bastante informação lá. Então, começando por Carol Milters, qual que é o site do Barnautados e como é que o povo encontra você em redes sociais? Preciso tomar mais água. @Carol Milters, aqui tá aqui na tela, e aí eu vou colocar aqui nos comentários, dos anônimos.org, barnautadosanônimos.org, colocar nos comentários do YouTube aqui. As inscrições estão sempre abertas. Amanhã, 26 de junho, tem encontro de junho. Se você estiver assistindo depois, é na próxima, última sexta-feira do mês, 12h30 de Brasília, sempre na mesma bate-sala de Zoom e sempre no mesmo bate-horário, a não ser que acontece uma ou outra vez, assim, de eu precisar remarcar, passar para quinta-feira, alguma coisa assim, para semana para frente, para trás, mas aí eu aviso, vão e-mails de lembretes na semana do evento, na véspera e no dia, e quando a sala está aberta também, com o link para quem for entrar. Muito bem, muito bem. Reforçando, @Carol Milters e barnautadosanônimos.org. Tata Finoto, como o povo acha o Tribo TDAH no site para conseguir informações completas e como acha vocês nas redes sociais? Eu tô em todas as redes, acho que literalmente todas as redes, YouTube, TikTok, Blue Sky, o X/Twitter, o Instagram, como @TribuTDH. E eu tenho o site, ele atualiza com as postagens do podcast, que ele tá no Spotify também, ele tá no Amazon Podcasts, ele tá no YouTube mesmo também, que é também @TribuTDH ou só TribuTDH, é fácil encontrar. E aí o site é tributdh.com.br. Mas nas redes eu acho que é mais fácil de me encontrar e ouço os podcasts. E tem também o outro podcast que é o da Tribo TEA-TDH, que é tudo junto, TEA-TDH. TEA de autismo, transtorno espectro autista, TEA-TDAH. Muito bom, muito bom. Você tem uma fã sua aqui no Japão, é uma senhora chamada Elisa Kinyan. Eu sempre estou com ela. E ela recebeu o diagnóstico formal de TDAH recentemente, aos seus, sei lá, talvez por volta dos seus 60 anos. Um diagnóstico bem tardio. E ela está vivendo uma nova fase da vida. Ela fala, cara, se eu soubesse das coisas que eu sei agora, quando eu sofri na minha adolescência, eu sofri na minha juventude, eu sofri na minha vida, na vida adulta, eu sofri na minha vida madura, agora com 60 anos eu me resolvi, agora eu entendo por quê, agora eu sei dizer não, agora... E tá lá, né? Claro, ela também teve eu não sei se ela chegou no burnout ou ela chegou na limiar, que precisou parar, faz acompanhamento, porque sempre ela fala, às vezes ela me liga e fala, Carlinhos, a gente faz trabalho voluntário junto, desapareci, tá? Só me liga daqui 3 dias. Tô saindo pra viajar. Porque ela fala, cara, não dá. Se eu não sair agora, eu vou parar. Mas, Jesus, enfim. Olha aí de novo. Jesus, gente, tá se criando um clima. A gente tá diagnosticando criando a teoria da conspiração, né? Tá vendo pro vale da neurodiversão. Eu acho que sim, hein, galera? Eu vou feito e posso fazer. Aí ela, depois do diagnóstico, ela foi pro Brasil, fez todo aquele procedimento multifatorial, que um monte de profissional e tal, e fez o diagnóstico, voltou, e ela criou uma roda de conversa sobre TDAH adulto, já que as demandas dela, e eles vão se encontrar esse sábado. E, inclusive, o mesmo psicólogo que a ONG disponibiliza para fazer o café com a gente no podcast é o psicólogo que ele também faz. Eu não sei como é que fala, anamnese do TDAH para infantil. Ele aplica o teste para fazer um pré-diagnóstico, diagnóstico e tal. E ele acompanha, eles fazem um café também, só que não é um podcast, né? É uma roda de conversa, e reúne ali famílias, gente curiosa, gente que está querendo se entender, saber como é que funciona. Eles vão se encontrar agora nesse sábado, e entrou agora há pouco a Jamile, de um movimento chamado Amor que Transforma Tudo, que ela é mãe de um jovem com autismo. Esse jovem, inclusive, agora, ele foi... Pra você ter uma ideia, se ele entrou no esporte, ele lança peso, assim... naquele negócio de Olimpíada,
é um brasileiro aqui no Japão, mas ele foi ganhando um monte de competição. Ele foi convidado por uma faculdade japonesa para ser estudante. Não, vem para cá, que a gente quer você, por causa do desenvolvimento dele no esporte. É um menino fofo, lindo, né? Super inteligente, muito legal conversar com ele. Oi, tio, tudo bem? Legal. Desse tamanhão, com os bração assim, né? Porque joga aquele peso. Mas é muito bom. Mas ela também é um caso dessa, né? Que ela tá dizendo aqui, boa noite, a Jamile, ela tem um grupo de apoio do que ela chama de mamães atípicas e empreendedoras. Como as mamães atípicas, né, que têm filhos atípicos, a demanda de cuidado às vezes impede de trabalhar fora, ela faz um movimento coletivo de inspirar essas mamães a empreender, às vezes com um crochêzinho, fazendo um sabonetinho, fazendo uma pintura. E aí ela tem esse trabalho, eles tomam um café, bate-papo, o mesmo psicólogo que também está com a gente é parceiro dela, e são pessoas, né, que eu no podcast falando sobre saúde mental, ela com as mamães atípicas empreendedoras, a Elisa com o pessoal do TDAH adulto, e a gente está aqui fazendo movimentos de aproximar pessoas com os mesmos desafios para tomar café e ficar bem, né? Curiosidades à parte, mas são pessoas também que me vêm à mente quando a gente pensa nesse trabalho de andar junto com alguém pra gente ficar bem junto. Gente querida, vamos lá. Tribo TDAH no Instagram, Facebook, as coisas todas. Carol Milters para você encontrar os links para o Barnautados Anônimos. E se você gostou do nosso papo aqui, você brasileiro no Japão em especial, porque é um podcast pensado para o brasileiro que vive no Japão, segue Motiori, também tá no Spotify, tá no Apple Podcast, está na Audible, tá no YouTube Music. Os bastidores de gravação a gente sempre transmite aqui. Hoje foi super tranquilo, estável e foi legal. Tem dia que a internet tá uma bagunça e o episódio no Spotify vai ficar lindo, mas a gravação é a cada mãe Joana. Mas fica o convite para vocês nos acompanhar, mandar sugestão de pauta. A gente tem mais uma gravação ainda no mês de julho, e no dia 25 a gente tem um encontro de ouvintes, você é convidado, tem gravação de podcast ao vivo, a gente faz ali um financiamento coletivo, todo mundo põe uma moedinha ali no cofrinho, toma o seu café, a gente senta, grava, e não é eu falando com você, mas é um episódio onde o ouvinte que está na plateia conversa com o psicólogo, e a gente grava tudo isso e faz ali um momento muito especial, onde a voz do ouvinte vai para o podcast, é muito divertido, tá? Então fica aí o convite para você acompanhar, @nabecast nas redes sociais, e ficar sabendo desse rolê todo. Um jabazinho aleatório aqui, coloquei, dia 1 a 5 de julho, a gente tem Arte Brasil 2026. Arte Brasil é um movimento de um coletivo de artistas plásticos, ilustradores, blá, blá, blá. Estão reunindo uma galera, vai ter quase 200 artistas esse ano, tem mais de 500 obras, então eles alugaram um museu de arte inteiro, vai ser do dia 1 ao dia 5, então fica aí o convite para você ir, entrada gratuita, você interage com os artistas, conversa com o pessoal, vai ter artista de design de unha, design de cabelo, vai ter pintor, ilustrador, artesão, arquiteto, que é caricaturista, tem, enfim, é uma galera lá que vale a pena você conversar e conhecer o pessoal. Dia 1 a 10 de julho tem a Amazon Prime Day, o Amazon Prime Week, enfim, eles fazem o pré, o dia e o pós, e vai gastar o seu dinheirinho, gasta apoiando a Nabecast. E não se esqueça de conhecer o trabalho da BRJP Seguros, que é o nosso parceiro, uma seguradora que acredita no que a gente faz aqui. Então procura nas redes sociais BRJP Seguros, segue, comenta, fala, descobri vocês por causa lá do podcast. Isso é importante também para manter essa relação de confiança e apoio entre a marca, entre a empresa e o podcast que está aqui pensando em bem-estar e saúde mental para o brasileiro no Japão. Tatá e Carol, estou muito feliz de ter colocado vocês duas na mesma telinha, que vocês têm muitas similaridades. Eu já estou sabendo que vocês vão ficar trocando mensagenzinha no Zap aí, que eu conheço o perfil de vocês duas, mas é uma honra, obrigado. Fui muito honrado. Eu acho que já pode marcar uma próxima com nós três juntos para discutir qualquer outra coisa. Pode. A gente tem que marcar um episódio daqueles que a gente assim, qual que é o tema? Não tem, aleatório. Episódio aleatório, vamos falar de seriado, filme e enfim. Só para terminar aleatoriamente aqui, nada como um bom TDAH na pauta, terminei a saga do Senhor dos Anéis em audiolivro essa semana. Meu Deus do céu, que sofrimento. Caramba. Eu não vi a hora de acabar aquele negócio. Meu Deus! É uma experiência, assim, maravilhosa e traumática no mesmo nível, assim. É um negócio, assim, que assim, a história é encantadora, eu tinha memória do filme.
E aí eu fui pro audiolivro, não, eu quero conhecer os detalhes, o filme é uma adaptação, que se enxuga muita coisa. Primeiro livro legal, segundo livro, no terceiro livro eu não tava aguentando mais, assim, tipo, não dava mais. E aí eu comecei a pesquisar, e tem muita gente que são 18 anos de produção, desde o primeiro, que é o Hobbit, até o final. É uma mente estupidamente criativa, porque o cara tem centenas de personagens, o cara criou um mundo inteiro com eras de história, com línguas, com países, não sei o quê. Mas um negócio arrastado, que eu não via a hora de acabar. Eu falei, cara, eu não aguento mais, eu não quero saber que o porteiro do negócio lá tá falando, foca no cara. E aí, eu descobri uma coisa muito curiosa. Ele foi capitão ou tenente na Primeira Guerra. E aí, eu hoje me pergunto se um trauma mexe muito com alguém, inclusive a pessoa que capota o carro, as pessoas conseguem descrever objeto voando dentro do carro, a percepção de tempo muda, né? E eu fico me pensando o quanto a experiência de ter vivido a Primeira Guerra, que eram pessoas de várias nações brigando contra um mal maior, aquela coisa toda, o quanto isso não marcou ele de maneira inconsciente, isso foi pra obra. Porque aí você começa pensando por esse lado. Pensando de doutorado isso. Pensando por esse lado, eu falei, bom, é arrastado, é um negócio que você fala, pelo amor de Deus, acaba isso. Eu fiquei imaginando, imagina o cara no meio da guerra, é a Primeira Guerra Mundial, então o cara tentando, imagina você dentro da guerra tentando processar aquilo, o quanto foi arrastado, né? Um dia, 2 dias, um mês, foi anos de guerra, né? Eu falei, bom, enfim, curioso, terminei a jornada, graças a Deus, não pretendo voltar mais nunca, foi cansativo demais, mas ficou com essa curiosidade cultural aleatória para amantes e TDAHs aleatórios. Aqui terminamos de um jeito bem TDAH. É isso, gente, a gente volta no próximo episódio. Abraço para Carol Milters, Tata Finoto, para você que nos ouviu, nos escutou, nos viu. Até a próxima e sayonara. Tchau, sayonara. Este episódio foi editado pela Nabecast.